momento muito importante, um momento em que as candidatas explanarão sobre a plataforma do Miss Intercontinental Brasil. Nesse momento é julgada a comunicabilidade, ou seja, a desenvoltura da candidata ao se comunicar. Exatamente. A pergunta é uma só para todas. Todas vão dizer de que forma você, por meio do seu título, empodera outras mulheres. Eu vou me dirigir lá à outra ponta para começar. Estou aqui aproveitando, vendo todas essas belas meninas de perto. Miss Espírito Santo, de que forma você, por meio do título Miss Brasil Intercontinental, pretende empoderar outras mulheres? Boa noite. Eu vou empoderar outras mulheres da mesma forma que eu fui empoderada. Aprendendo que o empoderamento não é ser uma mulher poderosa, e sim uma mulher com brilho nos olhos, que resolve os problemas com garra e determinação. Obrigado pela resposta, parabéns. Miss Bahia, de que forma você pretende utilizar o seu título para empoderar outras mulheres? Primeiramente, boa noite aos jurados, aos apresentadores, boa noite à plateia, boa noite ao Brasil, boa noite minha Bahia. Eu acredito que primeiro, para que eu possa empoderar outras mulheres, o empoderamento tem que começar de mim. E da mesma forma que começou de mim, para eu vir para o Miss Brasil Intercontinental, eu vou passar a seguinte mensagem: toda mulher, qualquer pessoa, qualquer ser humano é capaz de chegar onde quiser. E quando ela se empodera, e quando ela se determina, e ela acredita no que ela quer, ela é capaz de tudo. Porque o céu é o limite, e a vontade de fazer as coisas, a vontade de ser você, tem que partir primeiramente de você. Parabéns pela resposta, Miss Bahia. Isaac, de que forma você pretende utilizar o título de Miss Brasil Intercontinental para empoderar outras mulheres? Obrigada pela pergunta, muito boa noite a todos. Bom, um título de Miss, independente de qual seja, ele é de extrema importância e relevância, principalmente na minha vida. É algo que lida com sonhos de meninas, de mulheres, até de homens, de pessoas que nos acompanham. Então a responsabilidade de eu estar em casa e estar lidando com o sonho de um monte de pequenininha, eu tenho que saber o que eu vou passar para elas. Eu tenho que saber o que eu vou passar para todas as pessoas, independente do que seja, eu tenho que sempre transmitir o amor e dessa forma ir agrupando todas as mulheres e fazendo com que elas entendam que são capazes de chegar onde elas quiserem, assim como eu cheguei aqui hoje. Parabéns, Isaac. Obrigado pela resposta. Miss Paraíba, terra de mulheres fortes, né? De que forma você pretende utilizar o seu título, se você vencer hoje, para empoderar outras mulheres? Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Bom, além de dar voz às mulheres, eu pretendo valorizar e representar valores que são centrais para os brasileiros, como a liberdade, a diversidade, a tolerância. Mostrar que os preconceitos eternos que existem ainda não são barreiras intransponíveis, que as mulheres, elas não querem ser homenageadas com flores, elas querem pôr um fim à discriminação, elas querem ter direito ao trabalho, à saúde, à educação, e que muito além do tchauzinho de Miss, nós, mulheres, somos e podemos ser o que a gente quiser. Parabéns pela resposta. Obrigado, Miss Paraíba. Miss Amapá, você, vencendo hoje o título de Miss Brasil Intercontinental, de que forma pretende utilizá-lo para empoderar outras mulheres? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, agradeço pela oportunidade. Bom, com o título de Miss Brasil Intercontinental, eu vou incentivar as outras mulheres a buscarem sempre seus objetivos, alcançarem as suas metas, pois hoje a mulher é a sociedade, é o mundo. Sem a mulher, nada existiria. Obrigada. Parabéns pela resposta, Miss Amapá. Miss Minas Gerais, é a sua vez de responder. Como você pretende utilizar o título para empoderar as outras mulheres? Boa noite a todos. Olha, eu acho que o empoderamento feminino, ele parte de uma série de mudanças. E essas mudanças, elas são cotidianas, diárias. E ela tem que partir de uma palavra, que é o não se calar, o não aceitar, o não abaixar a cabeça. A mudança é dentro de nós. Eu sou o que eu quero ser. Então, somos todos iguais. É isso. Parabéns pela resposta, Miss Minas Gerais.
Miss Litoral de São Paulo. Se você vencer hoje, como você pretende utilizar o seu título para empoderar todas as mulheres? Bom, primeiro, boa noite a todos. Me perdoem pela minha voz, porque eu fiquei doente durante o concurso. Então, vou começar com uma análise breve do que é ser Miss para mim. Miss para mim é muito mais que um título, é a representação de um povo, a representação de um lugar. Carregar uma faixa de Miss não é só mostrar, nossa, como eu sou bonita, mas é mostrar a conquista dos povos, mostrar a torcida que aquele povo tem. E você quer orgulhar aquilo. E quanto mulher nessa parte, a Miss, ela demonstra a beleza, a força e a delicadeza da mulher. E eu como Miss, como representante de uma nação, representante de uma, não só de uma nação, mas de uma classe específica como mulheres, eu levaria informação, exposição, informação, passando informações não só em relação ao feminismo, ao empoderamento, mas também como política, economia, porque eu sei que com a exposição dessas coisas do meu pensamento, muitas mulheres vão ter coragem para se expor e não vão ter vergonha do julgamento das pessoas, não terão vergonha de opinar em vários quesitos da vida. Parabéns pela resposta, Miss Litoral de São Paulo. Miss São Paulo, você vencendo hoje o título que está sendo disputado, como você pretende utilizá-lo para poder empoderar a todas as mulheres? Boa noite a todos. Se eu for Miss São Paulo, Miss Brasil Intercontinental, eu vou ter maior visibilidade e encorajaria mais as mulheres a lutarem pela igualdade de gêneros. Obrigada. Parabéns pela resposta. Miss Paraná, é a sua vez de dizer para toda a plateia e também para os jurados como você pretende utilizar o título de Miss Brasil Intercontinental para empoderar a todas as mulheres. Boa noite a todos. Eu usaria o título para mostrar para todas as mulheres que, independente da raça, da cor ou da classe social, a gente pode sim atingir todos os nossos objetivos. Independente de qual seja o sonho, a gente tem capacidade, a gente tem que ser empoderada e a gente tem que batalhar pelos nossos sonhos. Obrigada. Parabéns pela resposta, Miss Paraná. Miss Pará, deixa eu ficar do lado de cá, vou dar um pouquinho de posição. Vencendo hoje o título de Miss Brasil Intercontinental, como você pretende utilizar esse título para poder empoderar a todas as mulheres? Boa noite, jurados. Boa noite, plateia. Boa noite a todos. Falar de feminismo, de empoderamento feminino, é falar de desconstrução. Falar de desconstrução é falar de exemplo. E quando se fala de exemplo, nós temos que olhar nos olhos. Você tem que descer, você tem que olhar e você tem que dizer: mulher, eu sou que nem você. Eu tenho um título de beleza, eu passei por uma competição, mas eu sou mulher como você. Eu passo as dificuldades que você passa. As dificuldades que eu tive para estar onde estou são as mesmas dificuldades que você tem para estar onde você está. Então, a partir do momento que você tem um título, uma faculdade, uma família, seja lá qual for a sua escolha, você tem que valorizar, você tem que mostrar que aquilo é o que ela quis. Aquela foi a escolha e que aquilo é muito importante para ela. Então, é a partir do momento que você consegue um título, consegue um sonho, você tem que mostrar para todas as mulheres que os sonhos que elas também têm, elas também podem, que também são valorizados e que também são importantes. Obrigada. Parabéns, Miss Pará. Palmas a todas as meninas que ousaram dizer, ousaram se posicionar. Parabéns pelas respostas.